Vamos que vamos na pressão. Só no quadradinho de ouro. Faz, quadradinho de ouro. Não, chega, Pestana. Funk não. Aula de português, quadradinho de 8, parceiro. Aí não dá, né? Pô, desculpa. Briga comigo não. Carioca sabe como é que é, né? De vez em quando faz umas faveladices, não tem jeito. Beleza? Mas vamos lá. Ainda estou dentro de tipologia textual. Falei na aula passada, que foi a primeira aula, fiz a apresentação do curso, não é isso? Falei o que eu ia trabalhar, me empolguei, falei algumas coisas que são importantes em prova de concurso público, não é isso? Já até comecei a aula de tipologia textual, falando sobre o texto descritivo. Nem doeu, concorda comigo? Alguns assuntos dentro da gramática são assuntos fáceis, graças a Deus. Graças a Deus, alguns assuntos são fáceis. Descobrir o tipo de texto da prova lá que você vai fazer não é difícil. Basta você ficar atento às características daquele tipo de texto. Como a gente viu na aula passada, o texto descritivo trabalha com, normalmente, adjetivos, verbos de ligação, que são recursos formais, recursos da língua, que a gente utiliza naturalmente para descrever as coisas. Por exemplo, eu estou diante de você agora, eu quero descrever essa camisa. O que eu diria? Essa camisa é predominantemente vermelha, tem um desenho aqui preto com branco, né, que te remete àquela cerveja dos Simpsons, Duff, tá ligado? E aí? Pronto, descrevi. Usei alguns elementos da língua para descrever a camisa. Ela é de algodão. Olha aí. Escrever é fácil. É fácil reconhecer um texto do tipo descritivo. Tá certo? E ele não cai muito em prova. Na verdade, é raro cair um texto descritivo na prova. Belezinha? Tranquilo? O último texto, tipo de texto que a gente vai ver, o texto dissertativo, ele sim é o filé. Tranquilão? Beleza? Ah, vou te contar uma coisa. Esse curso de gramática é um curso de gramática completo. Vou falar sobre todos os tópicos da gramática que caem em concursos públicos normalmente. São frequentes, né? Frequentemente. Mas eu fiz uma parada diferente. No curso que eu havia feito, também teórico, de gramática completo, coisa e tal, eu não havia colocado nenhuma questão para ilustrar aquilo que a gente aprendeu no módulo, ou aquilo que a gente aprendeu durante o módulo. Serão 10 módulos. Só que dentro dos módulos existem subassuntos. E eu, no curso passado, não havia colocado questões para ilustrar isso. Dessa vez, eu pensei, não me custa colocar uma questãozinha de alguma banca, principalmente dos concursos recentes, de 2013, para ilustrar aquilo que a gente viu durante a teoria. Concorda comigo? Uma, duas questõezinhas não vai matar ninguém. O curso nem vai ficar tão longo assim. Beleza? Tranquilidade? Então vamos lá. Chega de papo. É a hora de falar do segundo tipo de texto. Falamos do texto descritivo e agora é a vez do texto injuntivo ou injunção. Pestana, o que seria um texto injuntivo ou uma injunção? O texto injuntivo ou injunção é um tipo de texto que tem por objetivo instruir. Tem por objetivo dizer como uma pessoa deve proceder. Por exemplo, um manual de instruções. Quando a gente pega aquele tipo de texto, qual é o objetivo do manual de instruções? Instruir. Instruir como, Pestana? Vai te dizer como você vai montar uma câmera, como você vai montar um computador, como você vai montar uma televisão e por aí vai. Então, eu posso dizer que o manual de instruções é um texto injuntivo? Sem problemas. Desde que o texto tenha por objetivo informar, fazer com que a pessoa haja de uma determinada maneira, seguindo determinado
padrão, determinadas instruções, regras, o texto é injuntivo. Não tem dificuldade nisso. A gente vai ver agora um texto injuntivo. Venha comigo. Vai, olha na telinha. Injunção: estrogonofe de chocolate por Palmeirinha. Tá ligado na Palmeirinha? Palmeirinha é aquela coroa que tem um programa de culinária e tal, vovó Palmeirinha. Uma figura, né? Tem até aquele Huguinho, né? Aquele maluquinho que é tipo o Louro José, só que da Palmeirinha. É o Louro José genérico. Aí a Palmeirinha vai, faz comidas gostosas, estilo vovó, tudo comida caseira. Aí eu peguei isso aqui no site dela, estrogonofe de chocolate, porque eu fiquei curioso. Porra, estrogonofe pra mim, cara, eu sou pobre, né? Pobre é fogo. Estrogonofe ou é de carne ou é de frango. Estrogonofe de chocolate, aí eu achei uma parada assim chique, né? Ah, vou botar lá no meu material onde eu vou passar. Porque eu achei bonito, assim, chique, palmeirinha e tal. Então vamos lá, se liga no texto. Aprenda a fazer um estrogonofe de chocolate. Observe só, além de aula de língua portuguesa, você ainda vai aprender um prato novo. Em uma panela, coloque o leite condensado e o chocolate em pó. Até aí, tem muito mistério não. Cozinhe em fogo alto, sempre mexendo, mais ou menos 5 minutos. Retire do fogo e deixe esfriar um pouco. Agregue o creme de leite sem o soro. Adicione as nozes picadas, chocolate picado e o conhaque. Agora deu samba. Sirva gelado com uma bola de sorvete de creme. Na moral, olha pra mim. Se você tiver na larica agora, com certeza tá com água na boca, né? Ah, não gosto de chocolate. Pô, cara, gostosão. Fala sério, chocolate é afrodisíaco. Tem que pensar nisso também. Olha aí, olha na telinha, vai. Então, aprendeu a fazer o estrogonofe de chocolate? Muito bem, parabéns para você. Só que a aula de português não é de culinária, parceiro. Então vamos entender por que esse texto é injuntivo. Observe, em uma panela, coloque o leite condensado e o chocolate em pó. Observe que este verbo aqui está no imperativo. O que é um verbo no imperativo? É um verbo que indica uma ordem, um pedido, uma sugestão, uma instrução. Cozinhe em fogo alto. Olha aí, outro verbo no imperativo. Sempre mexendo mais ou menos 5 minutos. Olha que interessante. Apesar do verbo mexer estar no gerúndio, você concorda comigo que o tom desse verbo tem um tom de ordem? Sempre mexendo. Percebe que é uma instrução, que você deve seguir essa instrução? Percebe que o texto está dizendo como você deve agir, como você deve proceder? E o verbo não está no imperativo, o verbo está no gerúndio. Mas o tom dele é um tom imperativo. Ele tem um tom de ordem. Retire do fogo, aí volta o texto, né, com o verbo no imperativo, e deixe esfriar um pouco novamente, um verbo no imperativo. Agregue o creme de leite sem o soro, imperativo. Adicione as nozes picadas, chocolate picado e o conhaque, de novo um verbo no imperativo. Sirva gelado com uma bola de sorvete de creme, novamente um verbo no imperativo. Olha para mim rapidinho. Você acabou de chegar a uma conclusão óbvia. Pô, Pestana, então o texto injuntivo é mole. É só eu olhar para o texto, se ele estiver cercado de verbos no modo imperativo, instruindo, indicando um determinado caminho, indicando uma maneira de como eu devo proceder, esse texto é injuntivo. Pô, cara, é isso aí. Tem mistério? Na boa. Isso aqui é um mistério? Não, cara. É só um nome bonito. Ah, o texto injuntivo. Ridículo. Nada mais, nada menos do que um texto que tem por objetivo instruir. Beleza? Tranquilo? Só que não acabou não, continua olhando para mim. O texto injuntivo tem um primo, vamos dizer assim.
Alguns estudiosos dizem que existe o texto injuntivo e existe o texto chamado prescritivo ou normativo. O que seria o texto prescritivo ou normativo? É uma espécie de texto injuntivo. Só que tem um detalhe. No texto prescritivo, no texto normativo, a intenção, isso alguns estudiosos falam, tá? Na tua prova é texto injuntivo 99% das vezes, beleza? Só que alguns estudiosos dizem que o texto prescritivo ou normativo é como se fosse um primo do injuntivo. O objetivo dele também é instruir, só que o tom de quem usa o texto prescritivo é sempre impositivo. É sempre uma ideia de imposição, fazendo você obrigatoriamente agir daquela maneira, senão vai sofrer represália. Ou seja, não necessariamente vai sofrer represália, mas o tom é esse, de imposição, de você deve seguir isso, senão vai ter alguma consequência negativa. Vamos colocar consequência negativa, que represália tem um tom mais pesado, né? Por exemplo, raciocina comigo. Você vai fazer uma prova, não vai? Aí tem que preencher o cartão resposta, não tem? Aí tá escrito lá assim, preencha, verbo no imperativo, o cartão resposta no quadradinho indicado com caneta preta, formando uma bolinha, coisa e tal. Caso contrário, o leitor não vai visualizar a marcação. E aí o que vai acontecer? Tá ferrado, irmão. Se você marcar a bolinha com um tom muito claro na caneta, ou se você fizer um xizinho, tá ferrado. O leitor lá na hora do cartão resposta não vai identificar, não vai contabilizar a sua marcação e você vai perder ponto de bobeira. Então, esse seria um texto mais prescritivo, normativo, impondo uma determinada situação. Você vai ter que fazer daquele jeito, beleza? Você está nas regras do jogo. Você está lá fazendo a prova. Se o cartão resposta diz como você deve agir daquela maneira. Mesma coisa uma prova de redação. Alguns concursos pedem que você escreva com a caneta preta e não com a caneta azul. Ah, palhaçada. Eu também acho, mas fazer o quê? A gente não manda nada, a gente só obedece. E aí se você escreve com a caneta azul, o que acontece? Tá ferrado. Ah, mas o meu texto ficou bonitão. O que eu vou fazer? Perdeu, parceiro. Voltando para a telinha, vai. Então fica ligado, hein? Texto injuntivo e o primo feio, texto prescritivo ou normativo. A diferença é que a injunção tem por objetivo instruir, mostrar como se deve agir, mas sem aquele tom impositivo ou com consequências negativas. Vamos lá. Características da injunção. Os recursos formais do texto injuntivo, como a gente pode ver, são verbos no imperativo ou com tom de imperativo, como foi o caso lá do sempre mexendo o verbo no gerúndio com tom imperativo. Qual o objetivo do texto injuntivo? O objetivo é instruir o leitor a agir de uma determinada maneira. Esse é o objetivo da injunção. Isso aqui é mais uma recapitulação, tá, galera? Porque conforme eu vou falando sobre o texto, eu vou explicando, tudo isso fica claro. Eu só coloquei isso aqui para você, como um resuminho, uma síntese de tudo que eu falei. E os gêneros textuais em que o texto injuntivo é mais frequente? Livros de autoajuda, na verdade, é muita coisa, né? Os livros de autoajuda são normalmente injuntivos, porque o objetivo é fazer você agir de uma determinada maneira. Você proceder de uma determinada maneira, como o cara está ensinando lá. E aí seria autoajuda, né? Beleza. Manual de instruções. Manual de instruções também é um texto injuntivo, porque serve para instruir o leitor a agir de uma determinada maneira. Receitas culinárias, como nós vimos na receita da palmeirinha. Beleza? E por aí vai. Pestana, o que são gêneros textuais? Gêneros textuais são textos
que têm um determinado propósito e atendem a um determinado público. Por exemplo, livro de autoajuda. Qual o propósito dele? Ajudar um determinado público. Que público? Infelizmente, eu vou ter que falar isso, e você não pode pensar que é machismo, mas uma pesquisa recente comprovou que a maioria dos leitores de livros de autoajuda são as mulheres. Não me leve a mal, isso aí é uma pesquisa que foi feita. Então, o público feminino precisa de livros de autoajuda, pelo que a própria pesquisa mostrou. Vai entender isso, né? Mulher é um negócio complicado, mas a gente gosta delas. Não gosta, mestre? Eu também gosto. Vamos lá. Manual de instruções. Os manuais de instruções têm por objetivo o quê? Instruir uma determinada pessoa a montar um determinado produto, um determinado objeto. Para quê? Qual é o público-alvo? Depende. Manual de instruções de uma televisão, público-alvo. Normalmente, adultos, né? Adultos compram televisão. E manual de instruções de videogame. Beleza. E aí a linguagem é um pouco mais fácil, porque é mais para o público jovem. Receitas culinárias, e por aí vai. Ou seja, são textos que existem no nosso dia a dia, gêneros textuais é isso. Beleza? São textos que existem no nosso dia a dia, que estão em livre circulação dentro da sociedade, que atendem determinados propósitos, que atendem a determinados objetivos e ajudam determinadas pessoas. Beleza? Gênero textual pode ser qualquer tipo de texto que tenha um determinado propósito, uma determinada característica que atenda a um determinado público. Continuando, vamos entrar na narração. Olha para mim rapidinho. Chegamos a um momento que eu queria. Narração. Pô, Pestana, por que você queria falar sobre narração? Narração não é nem tão importante quanto a dissertação. Calma. Por que eu queria falar da narração? Porque há muito tempo, um professor meu de literatura colocou um texto no quadro chamado O Cão e a Cadela, de um poeta português chamado Manuel Maria do Bocage. Se eu não estou enganado, ele era um poeta árcade, mas ele era um poeta safadinho também. Ele escrevia umas paradas meio pesadas, meio eróticas, depois você procura aí no Google. Eu peguei o texto mais leve, que foi o que o professor colocou lá no quadro. E eu fiquei encantado por esse texto, porque eu achei o texto sensacional. O texto não é só um texto erótico, gratuito. É um texto com leveza dentro do erotismo, fazendo uma crítica às mulheres da sociedade da época do Bocage, que eram hipócritas. Aquelas burguesas, religiosas, mas elas por trás armavam várias coisas polêmicas. É estilo A Vida Como Ela É? Tá ligado? Nelson Rodrigues? Então, é meio que por aí. Acompanha comigo a leitura deste poema, O Cão e a Cadela, de Manuel Maria do Bocage. Venha comigo, vai, olha na telinha. Narração. Tinha de uma cadela um cão, fome canina. Ele bom perdigueiro, ela de casta fina. 1000 foscas lhe fazia o terno maganão, mas gastava o seu tempo, o seu carinho em vão, dando no xixisbel dentada e mais dentada. A fêmea parecia uma cadela honrada, faltou o A aqui, ó, e incapaz de ceder às pretensões de amor. Mas o amante infeliz, enfim foi sabedor de que a mesma, em que via ações tão desabridas, era com um torpe cão fagueira às escondidas. Se és sagaz, meu leitor, talvez que tenhas visto cadelas de 2 pés que também fazem isto. Caraca, pesado, né? Se liga só, olha pra mim rapidinho. O cara faz uma analogia. Na verdade, isso aqui é uma fábula, né? Ele pega um homem, o cão, e a mulher, a cadela. E cria uma historinha que, a princípio, só estava falando de um cão
que estava flertando com uma cadelinha e queria namorar a cadelinha, mas a cadelinha não queria nada com ele, porque ela era de classe social mais nobre, de casta fina, e ele era um maganão, era um cara muito engraçado, extrovertido, e ela tinha ações desabridas, ou seja, era uma mulher mais contida, mais recatada, e não dava mole para ele de jeito nenhum. Só que ele descobriu que ela estava com um torpicão fagueira às escondidas. Em outras palavras, ela estava com um cão torpe, sujo, nojento, asqueroso, vira-lata, fedorento da rua, lá no lesco-lesco às escondidas, com esse cão, cheio de carinhozinho, toda fagueira. E aí, o Boccaccio vai no fim e diz, se és sagaz, meu leitor, talvez que tenhas visto cadelas de 2 pés que também fazem isto. Pesado, né? O cara tá fazendo uma crítica às mulheres da época dele que faziam isso também. Eram aquelas menininhas toda recatada, não é isso? Com as roupas toda fechadinha e tal, bababá, religiosa e tal. Mas no fundo, piriguete total, Valdirene, piripiripiradinha, parceiro. É isso aí. É a cadela aqui do Boccaccio. Aí ele faz uma crítica à sociedade dele, coisa e tal. Beleza? Agora, tudo isso para falar de quê? Narração. O que eu acabei de fazer foi contar uma história por meio de um poema. Então, narrar é o quê, Pestana? Narração é o quê? Olho na telinha, vai. Narração é o ato de narrar. E o que é narrar? Narrar é contar uma história. Narrar é falar sobre um evento que aconteceu com uma pessoa, determinadas pessoas, dentro de um determinado contexto, dentro de um determinado espaço e tempo. E eu vou contar esse evento, eu vou contar essa história sobre essas pessoas ou sobre essa pessoa, e vai haver uma progressão dentro da história. Ou seja, à medida que eu vou contando a história vai ficando mais interessante, vai ficando mais interessante, vai ficando mais interessante, até chegar um momento em que é o ponto alto da história, o clímax. O que seria o clímax? O clímax é a parte principal da história, beleza? É o fim da novela. Olha para mim rapidinho. O clímax é aquele momento que estava a Carminha, na verdade a Avenida Brasil teve vários clímax, né? Mas vamos lá, vamos pegar o clímax final. Tava lá a Carminha com o pai dela, e o pai dela mata ele, não sei o que, dá um tiro nele, coisa e tal. A Carminha foi, bum, deu um tiro no pai. O clímax é aquele ponto alto da história. É aquela tensão absurda que você fica querendo saber o que vai acontecer, o que vai acontecer. Esse é o clímax. E o desfecho seria simplesmente o fim da história, o fim daquele enredo que foi contado. Narração é algo que a gente faz o dia inteiro, toda hora, o tempo todo, quando a gente faz fofoca. E a gente faz fofoca o tempo todo, e essa que é a grande verdade. Não é isso? Por exemplo, vamos supor que amanhã, você esteja com um grupo de amigos, aí você fala, pô, ontem eu assisti a aula do Pestana, um curso novo de gramática e tal, eu tinha perdido o primeiro curso, estou assistindo um novo curso e tal. Pô, o cara falou do poema do Boccaccio e tal, o cão e a cadela, coisa e tal. O que você está fazendo? Você está contando uma história, o que aconteceu contigo. É por isso que a narração tem os verbos predominantemente no passado. Por quê? Porque se você está contando uma história, essa história já aconteceu. A não ser que ela esteja acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo, concomitantemente, à sua narração. Normalmente acontece como? Em jogo de futebol. Ou em qualquer tipo de narração esportiva. O evento está acontecendo e o narrador está narrando no momento da história. Aí os verbos se encontram no presente do indicativo. Já não é mais pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Beleza? Porque a coisa está acontecendo na hora, aí o cara usa o verbo no presente. Mas ele está contando uma história, ele está narrando. Não é por nada que o cara é chamado de narrador ou locutor. Beleza? Tranquilo? Então, vamos devagar, devagarzinho, estilo Martinho da Vila, só no... É devagar. Vai, olho na telinha. Tinha de uma cadela um cão, fome canina. Observe,
Verbo no passado, porque eu estou contando uma história que já aconteceu. Quando eu falo da cadela e do cão, eu estou apresentando os personagens dessa história. E eu estou dizendo que esse cão tinha fome canina de uma cadela. Em outras palavras, ele queria... É isso aí, ele queria, né, a cadela. Exatamente, não vamos nos delongar, você já entendeu a fome canina do cão pela cadela. Ele, bom perdigueiro, ela de casta fina. Aí eu faço aqui uma breve descrição sobre o personagem, dizendo que ele era um bom perdigueiro, perdigueiro é um cão de caça, e ela de casta fina, ou seja, nobre, rica e tudo mais. Aí eu digo que 1000 fosques lhe fazia o terno magarão. Ou seja, o narrador está dizendo que o cão fazia várias gracinhas para essa cadela, para fazer ela rir. E ele era um terno magarão, era um cara extrovertido e ao mesmo tempo carinhoso. Mas esse cão gastava o tempo dele, o carinho dele em vão. Dando no xixisbel, dentada e mais dentada. Não tem quando o cachorro tá no cio e começa a morder assim o pescoço da cadela? A imagem é essa. É tipo como se o cara estivesse assediando ali arroz, arame liso, tentando pegar a cadela e não consegue. A ideia é essa. Então percebe que o tempo todo o narrador está evoluindo na história. Ele começa falando sobre o personagem, aí vai dizendo que o cão dá em cima da cadela, aí vai dizendo que ele não consegue nada com a cadela, e depois ele começa a falar da cadela. Ó, a fêmea parecia uma cadela honrada. Agora começa a falar dela. Incapaz de ceder às pretensões de amor. Ou seja, ela não queria nada com o cão, mas o amante infeliz enfim foi sabedor. Ou seja, o cão que estava dando em cima dela e ela não queria nada, ele ficou sabendo de quê? Ele foi sabedor de quê? De que a mesma, ou seja, de que a cadela, em que via ações tão desabridas, ou seja, em que via ações tão recatadas, pudicas, era com torpicão fagueira às escondidas. Observe que aqui é o clímax. Por que é o clímax? Porque é o ponto alto da história, que é quando ele descobre que ela, na verdade, toda recatadazinha, toda cocotazinha, na verdade era uma safada. E que tinha relações com outro cão. Olha que safada. Que doideira isso, né? Então observe só, o clímax é o ponto alto da história. É a parte mais importante da história. Só que a história não acaba porque tem o desfecho. Só acaba quando termina. E aí o narrador diz: se és sagaz, meu leitor, talvez que tenhas visto cadelas de 2 pés que também fazem isso. Aí ele faz aqui uma crítica às mulheres da época dele e, consequentemente, aqui tem tem a moral da história, da narração. E é o desfecho da narração nesse momento. Beleza? Tudo isso aqui é o desfecho, essa parte é o clímax, e tudo que foi mencionado até aqui, na verdade, tudo faz parte do enredo, né? O enredo seria a história, com início, meio e fim. Pronto, analisamos um texto narrativo. Observe que todos os verbos, exceto os últimos verbos aqui, ó, do fim, todos os verbos do início até aqui, era com torpicão, fagueiras escondidas, estão no passado. Por que eles estão no passado? Porque ele está contando uma história. Então, se ele está contando uma história, o verbo tem de estar no passado, porque essa história já aconteceu. Só que aqui no fim, no desfecho, na moral da história, o verbo fica no presente do indicativo, percebeu? Por que o verbo fica no presente do indicativo? Porque o narrador aqui parou de narrar a história, parou de contar a história para fazer um comentário. Então, quando eu saio do mundo narrado e quando eu entro no mundo do comentário, no mundo comentado, eu uso verbos no presente do indicativo. Anota isso aí no seu caderninho. Então, quando eu estou narrando, verbo no passado. Quando eu estou comentando, verbo no presente. Beleza? Tranquilo? Então, só para fechar, vamos ver as características da narração. O tempo verbal predominante é o passado, como eu já expliquei. Segundo ponto, narrador. Toda narração tem que ter um narrador. Quando alguém está contando uma piada, a piada só é contada se tiver alguém contando.
Então, o narrador é o cara que conta a história, é o contador da história. O que seria o foco narrativo, Pestana? O foco narrativo, meu camarada, é quando, vamos lá, existem dois focos narrativos. Foco narrativo de primeira pessoa e o foco narrativo de terceira pessoa. Vou extrapolar um pouquinho o tempo, mas não briga comigo não. Só para fechar a narração, senão vai ficar meia bomba. O foco narrativo de primeira pessoa é quando o narrador faz parte da história. Ou seja, ele é um narrador e ao mesmo tempo ele é personagem. O que seria o foco narrativo de terceira pessoa? Foco narrativo de terceira pessoa é quando o narrador não é a personagem. Ou seja, é quando o narrador não participa da história. É por isso que ele é chamado de narrador observador. Por quê? Porque ele observou a história e ele agora está contando essa história. Tranquilo? No texto que a gente viu, o foco narrativo é só de terceira pessoa. Porque tem alguém contando uma história do cão e de uma cadela. Personagens, já diz tudo, né? São pessoas que participam da história ou animais. No caso aí foram animais, o cão e a cadela, que estão numa fábula, né? Representando um homem e uma mulher. A noção de espaço e de tempo, representado pelo verbo. A noção de clímax, que é o ponto alto da história. O enredo seria o início, o meio e o fim da história. Início, meio e fim da história. O enredo seria o desenrolar dos fatos, o desenrolar dos acontecimentos. Isso que a gente chama de enredo. E, para fechar, quando é que a gente encontra textos narrativos? Quais são os gêneros textuais narrativos? Poemas como esse, a gente encontra a narração. Em piadas, todas as piadas são narrativas, ou quase todas. Fábulas, esse poema não deixa de ser uma fábula, porque trabalha com a personificação por meio de animais, contos, crônicas, romances, todos esses gêneros textuais são gêneros narrativos. Por quê, Pestana? Porque todos esses textos, poema, piada, fábula, conto, crônica, romance, mais especificamente piadas em diante, porque nem todos os poemas são narrativos. Mas as piadas, as fábulas, os contos, as crônicas, os romances, as novelas, são textos narrativos. Por quê? Porque o objetivo é contar uma história. A piada é jocosa, a fábula tem mais um viés moral, o conto normalmente é uma história curta, que normalmente também tem uma moral. As crônicas tratam de assuntos do dia a dia, de assuntos cotidianos, e os romances são os grandes livros que a gente está acostumado a ler, como livros de Machado de Assis, Dan Brown, enfim, todos os livros, Stephanie Meyer, para quem lê Crepúsculo, aquela coisa horrorosa. Desculpa, não me critica não, eu é que não gostei, você pode gostar, fica à vontade, eu prefiro o Machado de Assis. Mas eu também sou professor de português, né? Professor de português é tudo chato, então beleza. Meu camarada, olha para mim. Já passei o tempo de novo, né, para variar. Vou tentar na próxima aula fechar em 30 minutos. Mas é isso aí. Texto narrativo, terminamos. Vimos todas as características da narração. Esse curso é um curso dinâmico e o assunto de hoje é um assunto tranquilo, não tem muito mistério. Eu tenho certeza que você adquiriu ainda mais conhecimento relacionado à tipologia textual. Na aula que vem, a gente entra em dissertação, que é o foco de todas as bancas de concursos públicos. Beleza? Fui! Daqui a pouco a gente volta.